Comunicação com propósito. Oi, coisa linda! Oi, eu sou a Luana. Meu nome é Gabs. E deixa fácil, vamos deixar fácil. Você já pensou sobre isso? Você tem pensado sobre isso? Quanto a gente mesmo que complica as coisas. Essa semana, esse mês, na verdade, a gente está conversando muito sobre como a gente pode deixar a nossa vida mais fácil e o quanto muitas vezes a gente complica. É verdade. Então, esse podcast é para a gente conversar sobre isso. E se você ficar até o final, tem um presente especial para você. É louco, né? Porque é tão difícil deixar fácil que parece que é errado. E é até errado dizer que a vida é fácil ou que é leviano. Não, é fácil. Fácil para quem, pô? Olha o que eu tô passando, né? Temos problemas na família, temos questões com dinheiro, temos questões com doença, temos questões, traumas não resolvidos, tem tanta coisa, tem tanta bagagem que tá tão pesada que às vezes parece ofensivo ou leviano a gente falar de ser fácil. É engraçado porque não dá nem para ver, a gente não chega nem a ter espaço de ver que a gente tem dificuldade com o fácil. Porque parece tudo tão difícil ao nosso redor, parece que tudo é tão custoso que fica difícil mesmo a gente perceber que a gente tem dificuldade de ver a facilidade das coisas, porque as coisas não estão fáceis. Parece que eu sim gostaria que as coisas fossem fáceis, mas como as coisas não estão fáceis, eu não posso olhar assim. Eu acho que para ter um papo sobre deixar as coisas fáceis ou levar uma vida de um jeito mais fácil, mais simples, a gente vai precisar mesmo falar de crença, de mentalidade e de por que que a gente vê as coisas assim. Porque se parecer que primeiro as coisas acontecem e depois eu tenho questões com isso, essa ordem é impossível deixar fácil, porque parece que não sou eu que estou cuidando e decidindo o que acontece comigo, né? Se parece que eu sou vítima desse mundo, claramente não tá fácil. Eu acho que tem uma situação bem bestinha, já aconteceu com todo mundo, que é quando você se corta e você não vê. Você já se cortou, você não viu, e aí, de repente, você olha e fala, nossa, me cortei, mas você não sentiu nada sobre aquele corte. Mas muitas vezes, com o mesmo corte, você já viu na hora e aquilo pareceu uma dor tremenda, absurda. Então, esse exemplo besta dá pra ver que a nossa mente faz o que ela bem quer com uma situação específica. Então, eu posso olhar pra um corte e achar que aquilo é o fim do mundo, eu posso nem reparar e seguir a vida. E onde você foca também, né? Exato. Seu foco na dor, no corte. Também tem um exemplo do carro vermelho, que eu adoro esse exemplo, que é se eu te perguntar agora, quantos carros vermelhos você viu hoje? É bem provável que você não saiba quantos, mas se eu falar amanhã, a cada carro vermelho que você vê, eu vou te dar R$ 10.000. Você sabe que no final do dia você vai saber exatamente quantos carros vermelhos você viu. É só porque onde a gente coloca foco, a gente coloca mais atenção e a sua vida amanhã possivelmente vai virar sobre encontrar carros vermelhos. E quantas coisas você vai fazer para encontrar mais carros vermelhos? Acho que amanhã você não vai passar o dia inteiro dentro de casa, né? Eu também acho que você vai atrás de procurar carros vermelhos e até, acho que aquele carro ali rosado eu vou considerar vermelho, vai. Nossa, sim, sim. E aí talvez o caminho seja a gente dar um passo de desconfiado, como a gente vê as coisas, até essa história. Se todo mundo consegue ver que veria mais carro vermelho se estivesse valendo alguma coisa de seu interesse pessoal. Sim. Acho que todo mundo consegue ver. Então talvez até um passo da gente, deixa eu entender, porque eu sei que a gente assiste às dificuldades e aí a gente vê o quanto é difícil. Mas tem alguma coisa que acontece antes na nossa mente para que a gente veja as dificuldades. E lógico que com isso também a gente não quer iludir ninguém de que não terão as dificuldades e as intercorrências dos nossos dias, porque terão. As coisas ainda vão continuar acontecendo, mas o nível de dificuldade que eu olho para as coisas, o nível de peso, o nível de tristeza, o nível de imaginação, de angústia com que eu olho para as coisas, pode ser totalmente diferente se eu aceitar ter uma vida mais fácil. E aí, assim, eu acho que eu já falei isso em
129 podcasts dos 128 que a gente fez, eu nem sei qual número que é esse, que existe uma crença na mentalidade humana que eu só mereço ser feliz depois que eu me sacrificar. É muito forte isso, parece que eu só sou merecedor de algo se eu abrir mão de algo antes. Eu só sou merecedor de algo se eu fiz por merecer. A gente tem muito essa ideia do que é merecido, e esse merecimento, ele vem através de sofrimento. Então, é lógico que se a gente aprendeu que depois de muito penar, valeu a pena, depois de muito penar, é a hora que eu posso receber, é claro que eu vou ver benefícios em penar. Porque penar significa que eu sou capaz de receber. E isso, gente, assim, coisa linda, eu não sei como compartilhar isso, que muitas vezes em consultório, em terapias da comunicação, muitas vezes nas imersões que a gente faz, nos workshops, a gente vê a pessoa traz uma problemática e a gente tenta ajudar ela a tirar o sacrifício, a tirar o peso dessa problemática, e ela fica muito brava, ela cresce. ela cresce, ela fica transtornada. Por favor, não deixe fácil a minha situação, porque deixar fácil a minha situação, para uma mentalidade que acredita que o sofrimento é o caminho da felicidade, parece que você está tirando a possibilidade de eu ser feliz. Você vai tirar a única coisa que me garante que eu sou merecedor. É muito complexo isso, porque isso é muito enraizado na nossa cultura. Muito, e eu acho que muitas pessoas que já treinam a mente, que fazem terapia, que participam de terapias holísticas, eu acho que elas sabem que elas já estão buscando tirar isso e já reproduziram frases bonitas, do tipo, sim, eu sou merecedor, eu mereço, eu me amo, e eu acho que esse é um caminho. Mas é importante a gente continuar limpando, porque enquanto tiver uma sujeirinha embaixo do tapete, ainda tem uma sujeira embaixo do tapete. Ainda você vai querer ver a resultante da sua crença. A gente tem muita vontade de ter razão. Então, se eu acredito que eu preciso sofrer para ter, eu ainda vou querer ter razão. Então, eu vejo essas frases que a gente fala assim, quando a esmola é demais, todo santo desconfia, para descer, sei lá, todo mundo ajuda, não sei. Todo santo ajuda. Todo santo, também santo. Os santos, pelo visto, adoram coisas difíceis, veja. Ou, às vezes as pessoas falam, ai, você é tão legal, você é tão fofo, você é tão amoroso, você não me conhece direito. O que vem fácil vai fácil. É isso, assim, a gente tem várias frases que a gente reproduz e a gente acredita. Tanto que, se alguém me elogiar, falar, nossa, Lu, como é fácil pra você, né? Não, fácil não é fácil pra mim não. Parece Você não ofensivo, sabe, né? exato, você não sabe o quanto que... Então, esses dias, a gente treina a nossa mente, a gente olha pra essa crença, você já falou 129 podcasts sobre isso. Todos. Esses dias a gente estava conversando e aí estava muito fácil pagar uma comida que a gente estava pedindo na marmita. E aí estava super fácil. Falei, aproveita que esse dinheiro tá fácil e aí já transfere. Fez uma frase assim. E aí uma das nossas sócias falou, não, pera, não é que o dinheiro tá fácil. Não, tá sim, eu tô falando só de uma transferência, não precisa colocar todo o peso da sua força, sabe assim, toda a crença e a carga de, pelo amor de Deus, não vai falar que R$120 veio fácil pra mim. E óbvio, não existe dinheiro, conquistas, próximos passos sem esforço. É muito diferente se esforçar e se sacrificar. Mas a gente acredita que a gente tem que se sacrificar para ter. É porque esforço não tem cara de perda. Inclusive, esforço tem cara de dedicação. Esforço tem cara de coerência. Eu quero tocar violão, eu faço aula de violão. Eu quero tocar violão, eu pego o violão durante o dia em casa e eu minimamente dedilho. Eu quero uma casa limpa e eu vou lá e limpo o chão. Isso tem cara de esforço. Agora, o quanto... Eu vejo que existem duas coisas que acontecem. Muitas vezes a gente se esforça e a gente tem vergonha de falar que foi um simples esforço. E aí a gente põe cara de sacrifício. Por exemplo... Mas eu queria mesmo, né? Exato, eu realmente queria, só que aí eu coloquei cara de sacrifício. Então, vou dar um exemplo meu que aconteceu recentemente. A gente está agora nesse processo de fazer muitos treinamentos corporativos, onde a gente está treinando mais de 5 mil líderes, então a gente está fazendo muitas viagens para poder treinar toda essa liderança. E aí teve um dia que eu fiquei 3 dias em casa e já peguei avião de novo para poder fazer uma outra viagem.
E eu tô adorando isso, tá muito gostoso. Tô conhecendo pessoas maravilhosas. Tá zero sacrificante, tá só legal. E aí eu liguei pra minha mãe, e aí eu falei pra ela, falei, agora a gente já tá indo pra Curitiba. Ela, caramba, vocês já estão indo? Meu Deus do céu, tadinho. E quando ela falou isso, muito rapidamente eu pensei, nossa, eu devo ter falado pra ela num tom pesaroso, existe essa palavra? Acho que não. Não. Existe? Existe! Existe! Me perdoe. Kellen deu a chancela, existe pesaroso. Deixa fácil, fala a palavra que você quiser. Num tom pesado, Eu não num conhecia. tom zoado. Então, assim, Saiu de pesaroso pra zoado. eu acho que eu falei pra ela num tom mais pesado, como se isso valorizasse. Agora, assim, pior do que eu ter falado ou não, independente de como ela recebeu, quando ela falou tadinho, eu vi que teve um lugar secreto na minha mente que eu me senti um pouco valorizado por ela. Uou, Entendeu? Eu falei, sim. nossa, minha mãe está vendo o meu esforço. Caramba, ela ficou um pouquinho de dó de mim. Eu falei, nossa, que viagem, porque eu não tô me sacrificando, não é tadinho. Poderia ser, que legal, filho. Você tá vivendo uma coisa que você quer. Que É. legal, filho. Você tem um trabalho que você gosta e você faz coisas que você gosta, que você se diverte. Então, eu vejo que esse é o primeiro modelo, onde a gente só se esforça, mas por vergonha, a gente põe um peso É. de sacrifício. É verdade. E tem um outro jeito também que eu vejo que é quando as coisas foram muito fluidas e a gente consegue perceber que foi fácil. E assim, eu sei, pelo amor de Deus, né, nós cuidamos de pessoas, a gente sabe de todas as dificuldades e enfrentamentos que as pessoas projetam, vivem e passam. Mas, claro, tem muitas coisas que acontecem de uma forma fluida. Assim, nossa, fui conversar, funcionou demais, conheci tal pessoa, ela me deu uma oportunidade de Saí trabalho, atrasado de casa, de repente o trânsito abriu. fluiu, exatamente, não faz ideia de comemorar meu aniversário, me convidaram para um show com 10 ingressos. Acontecem coisas que a gente também nem valoriza, porque a gente só valoriza o sacrifício. Então, às vezes acontece da gente topar ver que foi fácil, que foi fluido. Isso acontece muito quando a gente cuida de artistas, né, Gabs? Acho que nossa carreira começou cuidando de muitos artistas e sempre que foi fluido, a pessoa cantava porque ela gostava, e daí ela foi descoberta, né? Isso é super comum, são histórias comuns. Foi descoberta, fui num teste com meu outro amigo, daí falaram se eu não queria cantar, daí eu cantei, daí funcionou. E aí tá. E aí, essa pessoa que consegue reconhecer que foi fluido, ela começa a colocar sacrifício para tentar se sentir merecedora. Então, começa a ter problema com a banda, começa a ter problema de não receber, começa a ter problemas vocais, que é o que a gente recebia no nosso consultório, né? E recebe até hoje aqui no Voz do Ser, os artistas, narradores, apresentadores que chegam com problemas vocais. Muitas vezes o histórico foi muito fluido. Quando eu vi, eu já estava na TV. Mas aí botou um sacrifício, botou uma tensão, um medo de perder a voz que faz você perder a voz. Porque não estava se sentindo merecedor de ser tão fluido assim, né? E existe um terceiro modelo onde a gente dificulta, e desculpa a gente ficar levantando aqui tantas A dificuldades, gente falou que ia deixar fácil, estamos falando só de coisa ruim. mas é só para você poder se observar. Não vem falar que você não tem essa crença. Exato. Outra coisa que a gente faz é, se a gente não tem clareza do porquê, do porquê a gente está fazendo cada coisa, ou se é exatamente isso que a gente quer, a gente coloca um sacrifício também. Boa. Então, por exemplo, vou trazer um outro exemplo meu que talvez algumas pessoas se identifiquem, que a vida inteira eu tive questões com a balança. E foram aí, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tô querendo emagrecer. E eu acho que demorou, sei lá, dos meus 6 até os meus 28 anos, quando eu realmente fiz alguma coisa efetiva para emagrecer. E não que eu não tivesse procurado terapia, e não que eu não tivesse procurado endócrinos, e não que eu não tivesse procurado nutrólogos, nutricionistas, dietas das mais variadas possíveis. E já tinha feito de tudo, pensa, desde os 6 anos, com problema com a balança, até os 28, eu fiz de tudo. Então não é que eu não fiz nada. E para mim sempre parecia muito difícil emagrecer. Só que o que eu não sabia é que eu não queria emagrecer. E eu só fui descobrir isso com total propriedade quando, depois que eu perdi os meus primeiros 30 quilos, eu comecei a dar ruim.
eu vi medo, eu vi raiva, eu vi angústia, eu vi vontade de voltar a engordar. Então, pra mim foi muito esquisito, porque teve um momento em que eu percebi que por carinho às pessoas eu deveria fazer alguma coisa, porque eu tava realmente muito acima do peso e tava começando a esbarrar em questões de saúde. Então, Sim. teve um momento que pelas pessoas eu tomei uma atitude. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma dieta, que eu já tinha feito algo parecido no passado, mas que só funcionou porque eu realmente tentei fazer de verdade e com mais vontade. E dava pra ver que você tinha vontade, porque o primeiro ano, eu lembro que quantos eventos a gente foi, festa junina, etc., e você não saía da dieta, né? Assim, acho que foi uns 11 meses aí que você Foi. não, nenhum dia você comeu carboidrato. E Não, muito. pelo amor de Deus, não é essa a dieta ideal, Exato. né? Mas você se propôs e eu não via você se sacrificando, mas eu via você se esforçando. Muito Você sabia que esforço. você estava com uma vontade de comer aquilo, mas a sua motivação estava maior. Então dava para ver que era um investimento em você, uma força de vontade, portanto um esforço, mas não um sacrifício, né? Exato, exato. Eu sinto que isso foi um passo muito bom pro meu processo, porque eu vi que, inclusive, eu sabia ser disciplinado, eu sabia fazer aquilo que eu me propunha a fazer, então para mim foi muito interessante. E aí, depois que eu perdi os 30 quilos, que eu vi um medo de emagrecer ainda mais. Então, nessa hora eu percebi, nossa, só era sacrificante até aqui porque eu não queria. Então é lógico que ia ser sacrificante, eu não queria, como é que... Eu não queria de fato, eu Aham. queria no consciente, mas lá no inconsciente tinha um monte de coisas que me faziam precisar daquela gordura. Eu Sim, usava a gordura para não precisar das pessoas, eu usava a gordura para poder tentar me dar um carinho, eu usava a gordura para me proteger. para ter uma boa desculpa de por que você não conquistava as coisas, porque você associava isso, Exato, né? exato. Eu usava a gordura para até me sentir conectado com a minha família. Então, assim, tinham tantas coisas ali no meio que, lógico, só era difícil porque eu tinha mais itens para o não querer do que para o querer. E isso tornava a coisa muito sacrificante, então ficava difícil. Boa. Então, basicamente, para a gente verificar, também é um caminho para a gente ver se a gente está se esforçando ou se sacrificando, é verificar se esse motivo está claro e se é verdade que eu quero. Porque se eu falo que eu quero e é sacrificante conquistar, talvez eu não queira, né? E muitas vezes, até você foi falando, eu falei, cara, quantas vezes a gente fica ensinando também o sacrifício para a pessoa? Né? Às vezes as pessoas também contam uma coisa legal pra gente, do tipo, tô ganhando mais. E dá vontade de dar conselhos pra ela. Né? Assim, cuidado, cuidado, você tá ganhando mais, mas cuidado com essa ambição, ou cuidado para contar a pessoa, qualquer coisa. Né? Por exemplo, quantas vezes você ouviu cuidado com tanto que você está emagrecendo. Né? Então, assim, também, opa, Já tá verifica bom. se não está na hora de você se sacrificar, sabe? Exato. Então, eu achei muito legal isso que você trouxe, porque deu esse resumo na minha mente, assim, de quando eu me senti me sacrificando, passando do ponto do esforço, ou fazendo coisas que me doem fazer, verifica se eu quero mesmo fazer. Porque eu posso verificar a minha motivação. E tem até um vídeo do Will Smith que a gente passa no workshop, né, que eu adoro, que tem uma hora que ele fala. Às vezes você passou tanto medo de saltar de paraquedas, não vai, Pra não quê, vai. né? Então, eu adoro essa parte, né? Porque ele não fala vai com medo mesmo. Ele fala, por que você foi? Não vai, ué. Então, tem coisas que talvez a gente possa só desistir pelo nosso descanso, né? Estou falando desde crença até de pular de paraquedas, né? E tem coisas que a gente pode sim fazer porque a gente vale o esforço. E aí, saber diferenciar isso talvez deixe a vida muito mais fácil, né? Parece que você foi falando, parece que a gente pode verificar em 3 pontos se a gente está indo pelo fácil ou se a gente está indo pelo difícil. Boa. Se a gente está valorizando o fácil ou se a gente está valorizando o difícil. Que é a motivação, a execução e a comunicação. Uhum. Então, a sua motivação, você quer ou você não quer? A Eu quero motivação, mesmo, né? exato.
É uma motivação amorosa ou uma motivação que lá no fundo eu nem quero isso? Boa. Ah, porque é bom você falar isso, né? Porque às vezes assim, eu quero mesmo me vingar. Claro que vai machucar, né? Esses dias, o filho da nossa sócia também, ele é adolescente, ele falou assim, às vezes eu tenho vontade de conseguir um emprego, seja qual for, mas só pra jogar na cara da minha mãe que eu conseguiria ganhar R$ 2.000. Né? É muito bonitinho. Não, mas é que com essa motivação sacrificante, esse emprego vai ser muito ruim, não tem Independente de como. quanto você ganhar, né? Então, Então, se a motivação for amorosa e eu vejo o que eu quero mesmo, o que vier, o que precisar ser feito, é fácil. a próxima coisa está na execução. Então, eu estou executando como quem quer a facilidade dessa realização ou eu estou executando como quem quer dificultar a realização de algo? Boa. Eu posso ficar me observando. Porque sim, hoje, inclusive com todas as tecnologias, né, coisa linda, a gente pode deixar as coisas cada vez mais fáceis se a gente quiser. Nossa, isso é muito legal que você falou. Execução também, pensei em IA na hora, porque hoje eu estava mexendo no meu Claude e tal, e aí na hora que eu tive uma oportunidade, eu mandei áudio para ele. E daí eu falei, não foi exatamente isso que eu quis dizer, porque eu queria que fosse Tiffany, da cor do voz do ser, e também eu queria que você fizesse exatamente a quantidade de alunos. Falei com ele. E daí a Roberta, que é terapeuta formada aqui, ela falou, Lu, mas desse jeito ele não vai entender nada. Você tem que falar para ele certinho. Daí eu falei, não precisa. É fácil, você pode só conversar com ele. E ela ficou muito chocada com isso, porque eu falo mesmo de qualquer jeito. E é uma alegria que ele me entende. E depois que eu percebi que a IA me entende muito melhor quando eu falo com ela como se fosse uma pessoa, quando eu falo com ela partindo do princípio que ela vai me entender, e que também se ela não entender, ela pergunta, eu parei de colocar sacrifício no que está facilitando a minha vida, porque facilitou minha vida demais isso aí. Exato. E eu vejo isso até ainda no exemplo da dieta. Uhum. Muitas vezes eu conto para pessoas, os primeiros 30 quilos eu perdi com uma dieta muito restrita. E depois os outros 23, 24 quilos que eu perdi, foi usando as canetinhas emagrecedoras. E aí muitas pessoas falam, mas aí não vale, né? Aí é fácil demais. Pô. Mas por quê? Só porque é fácil não vale? Não, aí é que vale legal pra caramba, né? Foi uma Que legal, libertação pra mim. Eu descobri que controlar a minha alimentação não era um bicho de 7 cabeças, mas enfim. Que legal. E aí, Comunicação. e a terceira coisa é a comunicação, porque às vezes você tá com uma motivação verdadeira e amorosa, você tá com uma execução leve, e quando chegar na comunicação você faz questão de dizer que tá difícil, porque você tem vergonha do fácil. Legal. E aí a gente pode ajustar nesses 3 pontos. Muito E legal. lógico, se você quiser uma vida fácil, e se você quiser inspirar as pessoas a também terem suas vidas fáceis, inspirar seus filhos, seus amigos, sua família, seus cônjuges, a também viverem dias mais leves, eu acho que faz muito sentido a gente poder alinhar as nossas vivências com uma facilidade mental. A facilidade começa na mente. Se a gente ficar se perguntando muito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu acho que a gente vai conseguir descobrir que primeiro veio a mentalidade e depois veio a expressão. Se eu tenho uma mentalidade que é a causa que está afim do fácil, a minha expressão vai estar mais alinhada com isso. Mas se eu tenho uma mentalidade que é a causa e está afim do difícil, eu vou ver na minha expressão algo mais difícil. Que legal, porque esse podcast não é pra gente fingir que não tá difícil o que a gente já tá achando difícil. Não é poliana, né? Não é pra ficar vendo o lado bom. É pra, se eu tô vendo essa dificuldade, tem uma coisa na minha mente que acredita que seria melhor o difícil. Então, que eu mude isso na minha mente. Eu quero ver o fácil. Eu quero deixar as pessoas verem que tá fácil. Eu quero parar de ter vergonha de quando as coisas forem fluidas. Tudo bem, vai ter coisa que não vai ser? Tudo bem, mas quando for, comunica. Conta que foi fácil de fazer. Conta que foi gostoso de fazer. Conta que o que você se esforçou foi porque você queria. Ah, que legal. Foi mesmo, mas eu que quis. Você que quer viajar para dar esses treinamentos, né? A gente está gostando disso. Então, é muito. Esses dias a gente falou isso, né? A gente não gostava de acordar cedo, mas a gente adora dar esses treinamentos. Acordar cedo faz parte do que eu quero, né? Exato. É um esforço que faz parte do que eu quero, não é que vale a pena. Não é uma penalidade acordar cedo, né? Então, e você falou da comunicação, e me veio que eu te contei esses dias.
que eu vi um post falando que antes os líderes que eram muito bem vistos eram que hoje são os mesmos líderes que são denunciados por assédio moral, né? Então as coisas mudaram bastante, que bom, com saúde mental, com gestão emocional, com clima organizacional mais saudável. Obviamente temos muito a conquistar, mas estamos focados nisso agora, estamos querendo chegar lá. Esse líder que se sacrifica, que não tem tempo para nada, que não dormiu essa noite, que não consegue te responder uma mensagem porque ele está muito ocupado, esse líder vai cair. Esse líder vai cair por terra, porque esse líder não tem tempo de ouvir as pessoas, não tem tempo de deixar a vida fluida, não tem tempo de facilitar a vida dos seus colaboradores. Não inspira. Ele não inspira, ele não alegra, ele não deixa o clima mais leve. Então, vai ficar bem demodê você achar chique e ser cansado. Exato. Você achar chique e se sacrificar. Então, que a gente seja aí a primeira leva de inspirar. Que é fácil, foi muito fácil sentar aqui e gravar esse podcast. Sim. Foi muito fácil conversar, foi muito fácil. A Kelly falou, vamos pra lá. Eu falei, tá bom, deixa eu passar uma make. Até brinquei com ela, falei, deixa eu ficar bonita. Eu não garanto, mas eu vou ser rápida. E é fácil, pode ser gostoso, pode ser divertido. E aí tem esse próximo passo, que é quando as pessoas falarem, é fácil pra você, né, gravar um podcast, a gente não ter vergonha de falar. Sim. Eu adoro essas pessoas. Conheço um monte de gente que ouve, adoro elas. Sim, é fácil, é fácil. É fácil. Então, antes de finalizar, eu quero deixar missões fáceis aqui. Na verdade, eu quero deixar uma missão fácil Boa. e um presente. Tá bom. Que eu prometi lá no começo que ia dar um presente, então eu vou dar um presente. Vá. A missão fácil é, onde você estiver ouvindo esse podcast, eu gostaria que você comentasse. Comenta alguma coisa, conta pra gente. Eu tô ouvindo por aqui, tive esse insight. Por quê? Porque a gente quer saber qual é o canal que você mais está escutando no nosso podcast. Então, por Boa. favor, com facilidade, dá um comentário aí onde você está ouvindo esse podcast. E o segundo é um presente que, se você quer uma vida fácil, você vai fazer o seguinte. No dia que esse podcast sair, vai ter um vídeo com a gente no nosso Instagram. Você vai lá no nosso Instagram e você vai comentar no vídeo Vida Fácil. E aí você vai receber um manual com 8 dicas para uma vida fácil, com 8 práticas para você colocar nos seus dias. E dentro desse manual ainda tem um presente para você. Que fofo, muito bom. O nosso Instagram é Voz do Ser, @Voz do Ser. E se você quiser sugerir temas, conversar com a gente, contar mais insights mais longos, você pode mandar no tudodepropósitopodcast@gmail.com. Muito obrigada, que sua vida seja fácil e que você assuma isso. Deixa fácil e tamo junto.